bocadinho mais para aqui, se faz favor. Estou bem aqui? Está ótimo, vim de frente para a câmara. Fica mais... Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, que, como sabem, tem as habituais duas partes. A primeira parte é destinada a duas audições autónomas, separadas. A primeira audição ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Dr. Hélder Reis, e a segunda audição ao Sr. Secretário de Estado da Economia, Engenheiro João Rui Ferreira. Dou desde já as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, que já está connosco, que é a primeira audição que iremos fazer, agradecendo-lhe a presença, a disponibilidade e seguramente que o tema que nos motiva hoje, o tema que nos reúne hoje, é absolutamente essencial e importante para as populações e para o território. Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, a nossa grelha de tempos prevê 8 minutos para o partido requerente, que vai iniciar, que é o Grupo Parlamentar do Chega. Seguir-se-á o Grupo Parlamentar do PSD com 8 minutos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista com 7 minutos e o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal com 6 minutos. Eu ainda não tenho inscrições, mas certamente vão ser feitas entretanto. Isto no que diz respeito aos grupos parlamentares presentes e o LIVRE, que estou agora a ver aqui, a senhora deputada tem 6 minutos. Portanto, isto dentro dos grupos parlamentares que estão neste momento connosco, se porventura outros se juntarem, anunciarei na altura devida. Senhor Secretário de Estado e senhoras e senhores deputados, como é sabido, tratando-se de uma audição a um membro do Governo, é permitido um modelo de pergunta-resposta, pelo que pode ocorrer uma pergunta e o senhor Secretário de Estado responde de imediato. Terá o mesmo tempo para responder aos grupos parlamentares que os grupos parlamentares também dispõem para o interrogarem. Se necessário for e se inscrições houver, haverá ainda uma segunda ronda com inscrições individuais dos senhores e das senhoras deputadas, com 2 minutos por cada uma das intervenções, sendo que o senhor Secretário de Estado terá o mesmo tempo, mas responde no final de todas as intervenções, dispondo de igual tempo. Eu vou já pedir-lhe desculpa que eu daqui a pouco vou ter que fazer um papel diferente. Vou ter que passar para o lugar da bancada parlamentar do Partido Socialista, porque também tenho perguntas para lhe fazer e questões para colocar sobre, naturalmente, a questão que nos reúne aqui hoje e sobre a minha região. Pelo que, pedindo desculpa, alguém me virá substituir na mesa para que possa também intervir. Dito isto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, não sei a quem. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira vai começar e, portanto, dou-lhe a palavra para os 8 minutos que tem disponíveis. E pedi aos restantes grupos parlamentares que me fizessem chegar as inscrições para que eu possa gerir os trabalhos da melhor forma possível. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Hélder Reis, cumprimentar a sua equipa também, cumprimentar os seus deputados, Sr. Presidente. De facto, o Partido Chega requeriu esta audição com caráter de urgência, dado o atual momento que vivemos, relativo às intempéries e os impactos económicos causados pelas depressões, não só a Cristina, mas também a depressão Leonardo, assim como a possível ativação de um Fundo de Solidariedade Europeu. Nós requeremos na passada semana, muito obrigado por rapidamente e num prazo de uma semana ter-se disponibilizado a vir a esta Comissão, porque consideramos que é importante avaliarmos tudo isto que irei falar, mas também, de alguma forma, se está Estado que tutela, por incumbência do Sr. Ministro, a questão do planeamento do desenvolvimento regional e, portanto, o mesmo é de dizer este pacote de fundos comunitários que está em curso e que tem términos durante este ano de 2026, mas cujos os marcos e todos o seu planeamento tem que estar efetuado até 31 de agosto. E, portanto, daqui a nossa muita preocupação, não é de agora, não é só deste Governo, vem já do anterior Governo, os atrasos que se têm verificado neste cumprimento destes milhares de milhões de euros e que consideramos já há algum tempo ser necessário que se aproveite não só este momento complicado do país para haver uma reprogramação, mas para que Portugal não deixe de ter
ao seu dispor o montante que foi disponibilizado. Já há aqui uma correção na última programação de 300 milhões de euros, mas para baixo já é um sinal claro de que não vamos conseguir executar esse montante, mas ainda vamos a tempo de corrigir o rumo e as várias declarações dos órgãos europeus ditam isso, e é necessário ter aqui uma outra proatividade. Recuperar Portugal exige rigor, exige competência, e essa é a verdadeira questão que se coloca hoje a todos os níveis e, portanto, não é nenhuma crítica, é importante termos essa noção. Estas duas intempéries causadas, ainda vimos ontem o Sr. Ministro dizer que só as empresas reclamam 1.000 milhões, 4.000 empresas na região centro do país, de um fundo ativado muito a crédito, pouco em ação junto às pessoas. Eram 2.500 milhões que foram falados, mas todos temos a noção, e a avaliar pelos números que o Sr. Ministro ontem anunciou, que só na parte das empresas os 1.000 milhões de euros reclamados, isto é uma gota no oceano e vai ser muito mais o necessário para recuperar o país. E por isso é que ontem mesmo o Grupo Parlamentar do Chega, em comunicado, desafiou o Governo a prolongar o estado de calamidade até ao final do presente mês e alargar a sua aplicação a territórios ainda não abrangidos, mas que terão impactos, designadamente na zona oeste do Distrito de Lisboa, e a prorrogar em conformidade a isenção de portagem das áreas afetadas. Não deixa de ser curioso que até as próprias comunidades intermunicipais estão preocupadas e estão a criar soluções em nome do Governo, no fundo, que tem essa mais competência para isentar o pagamento de portagens. Sr. Secretário de Estado, nós temos que ter aqui a noção de que é preciso muito mais da parte do Governo e é por isso, porque há 19.066 ocorrências detectadas pela Proteção Civil, as quedas de árvores e os tipos de ocorrências registadas são do mais número possível e diversidade de inundações, quedas de estruturas, movimentos de massas, limpezas de vias, salvamentos aquáticos, salvamentos terrestres. Isto foi um drama que está-se a sentir e que já vitimou 10 portugueses até a tentar recuperar o seu património, e isso é de facto muito preocupante. E por isso o meu tempo vai caminhando para o fim. Eu vou fazer tudo sobre o Sr. Presidente para ser mais fácil as respostas. Eu tenho 4 questões para lhe colocar. Em primeiro lugar, existindo cada vez mais danos significativos que carecem de reparação, em que persistem situações de vulnerabilidade social e económica e em que os impactos da destruição ainda não se encontram integralmente apurados, que mecanismos excepcionais de resposta está o Governo efetivamente a preparar, maiormente ao abrigo do intitulado PTRR? Ou seja, nós sabemos que as famílias portuguesas possuem seguros contra este tipo de fenómenos. Logo ouviremos nesta casa o Sr. Presidente da ESF, ouviremos também todas as entidades ligadas aos seguros, no âmbito da Comissão de Finanças, mas os apoios sociais anunciados pelo Governo são manifestamente insuficientes, uma vez que terão um valor médio de 537 euros por pessoa e 1.075 por agregado familiar. E, portanto, urge criar nestas 10.000 euros para obras, intervenções necessárias ou reparações, outras medidas. A segunda questão que lhe quero colocar, tendo o Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal afirmado na passada semana nesta Casa que entre os projetos que podem vir a ser reforçados está um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, gerido pelo Banco de Fomento, cuja meta contratualizada com a Comissão Europeia é apenas a assinatura dos contratos com as empresas. Pergunto, então, desde já, se vão entrar em contacto com as entidades gestoras para saberem qual é a flexibilidade máxima admissível para dar mais prazo e para resolver o problema às pessoas. Gostava também de lhe questionar, Sr. Secretário de Estado, que o Governo já assumiu que tem um instrumento financeiro configurado num PRR português, só português, para ajudar as empresas que tinham projetos PRR agora prejudicados pelas tempestades. Como fará com que os investimentos públicos que não podem ser cobertos pelo mesmo instrumento financeiro? Gostava também de lhe questionar que os dados facultados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a ANEPC,
desde 11 de fevereiro, foram registrados um total de 19.066 ocorrências, como disse, que promovam vários condicionamentos, maiormente a circulação de pessoas e veículos em áreas específicas de risco, para além de ter destruído fábricas, termos isolamento de pessoas. Há pessoas que não têm eletricidade, não têm energia e estão afetadas as inerentes cadeias de produção. Que iniciativas concretas está a desenvolver o Governo para que a Comissão Europeia altere a sua atual posição de intransigência ao indicar que os marcos e metas são para cumprir até 31 de agosto e não há mais prazo além disso? Nós temos uma oportunidade, como eu disse do início, e essa oportunidade tem que ser cumprida e tem que ser executada. Sei do seu esforço pessoal, mas vivemos um tempo de muita inação e, perdoe-me que lhe diga, também do Governo. E essa inação tem que ser combatida e tem que ser combatida a montante e a jusante. E quando digo destas duas formas, junto das entidades europeias. E esta é a oportunidade para Portugal não ver passar os navios em relação às verbas que têm alocadas e que têm mais de 10 mil milhões ainda por executar. E isso é um montante muito elevado, é um montante que é absolutamente necessário. Sei que há pagamentos em curso, não está em causa isso, mas é urgente esta reprogramação e pôr o dinheiro ao serviço das pessoas, porque os seguros existem alguns, mas vai ser muito mais difícil para proteger as empresas que já estão a pedir 1.000 milhões de euros. Nós temos uma missão e essa missão também compete a essa Casa a fiscalizar e estamos cá e não abdicamos dela e não, tudo faremos para que os portugueses sejam protegidos, porque são eles que pagam os nossos impostos. Muito obrigado, Sr. Deputado. E pagam o esforço de todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem os mesmos 8 minutos para responder às questões colocadas. Volto a sublinhar que o tempo conta ali naquele cronómetro. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados e também agradecer, no fundo, a iniciativa para estarmos hoje aqui a debater temas, de facto, tão relevantes quanto este que, enfim, radicando ou iniciando-se em algo que assolou o nosso país, não deixa de merecer, de facto, reflexão conjunta e todos somos poucos para aquilo que é os constrangimentos que o nosso país está a viver. Relativamente à parte da introdução e daquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira referiu, partilho em muito daquilo que disse. Na verdade, há muitas preocupações que são comuns, porque, na verdade, todos nós queremos o bem do nosso país e, portanto, significa que, nessa parte, estamos unidos naquilo que é a busca de soluções para que possamos, de facto, melhorar a condição de vida, em primeiro daqueles que ficaram mais desolados e depois daqueles que, efetivamente, temos que precaver para que eventuais episódios desta natureza melhorem a resiliência do nosso país, para que não se voltem a dar situações idênticas àquelas que nós temos vivido. E, portanto, há aqui uma dimensão de curto prazo, acudir ao que temos que resolver de imediato e também uma preocupação de médio e longo prazo, que se prende efetivamente com a melhoria daquilo que é a capacidade do nosso país na resposta e na resiliência a fenómenos que, segundo nos dizem, vão tendo proporções cada vez com maior frequência, tendo em conta aquilo que são as alterações climáticas. Quanto às questões que coloca relativamente àquilo que é a estrutura de missão, recuperar Portugal, IFIC, prazos, na verdade nós questionámos de imediato a Comissão Europeia relativamente à possibilidade de prorrogarmos o prazo do PRR. Essa, no fundo, a resposta foi não. Na verdade, a Comissão remeteu-nos para o Fundo de Solidariedade da União Europeia, que é, no fundo, um instrumento que a Comissão Europeia tem para acudir, enfim, em determinada proporção, aquilo que são estes eventos. E, portanto, significa que, quando nós falamos em prazo de PRR, 31 de agosto é o fim do PRR e, portanto, significa que é o fim no sentido de cumprimento de marcos e metas do plano físico. No plano financeiro, vai-se prolongar até pelo próximo ano e, portanto, os ajustamentos financeiros podemos fazê-los depois de 31 de agosto, até porque o último pedido de pagamento é expectável que se receba apenas em dezembro.
ora cerca de 5 mil milhões fazem-nos falta depois para pagar e, portanto, será feito à medida que se forem concretizando também no plano financeiro estes investimentos. E, portanto, diria que em termos de prazo é o que nós podemos dizer, e aqui não há de facto flexibilidade para que este prazo seja alterado. Até porque, enfim, conhecendo e sabemos, a Comissão Europeia, tudo isto assenta num regulamento que foi discutido pelos países membros da União Europeia e que implicaria a reabertura de toda esta discussão para que, de facto, este prazo pudesse ser prorrogado. Falou no IFIC e na possibilidade de, enfim, o IFIC ser um mecanismo que nesta matéria nos permite uma maior flexibilidade, digamos assim, em termos daquilo que são os graus de liberdade que tem para, primeiro, uma contratualização com uma entidade e depois, enfim, o fluxo flui, mas o que conta para o cumprimento do prazo é exatamente essa assinatura desse contrato entre as partes. E, portanto, eu diria que neste momento nós começámos por alocar cerca de 300 milhões ao IFIC. Houve várias linhas que foram abertas, uma delas ligada à inteligência artificial, outra ligada à reindustrialização, outra ligada à defesa, relativa à inteligência artificial, efetivamente já foi encerrada, no dia 4 estava concluída, é verdade, concluída a avaliação das candidaturas, está agora o processo de começar a dar início às transações com as entidades que foram selecionadas. Aqui o que tivemos foi um aumento significativo de procura e, como tal, inicialmente tínhamos 300 milhões de euros no IFIC, foi estendido com o reajustamento no final, em outubro do ano passado, para cerca de 911. É claro que há aqui uma parcela de 90 milhões que diz respeito às regiões autónomas e que, efetivamente, também para elas foram abertos avisos e que também correram, de facto, com uma procura bastante significativa e, portanto, vamos ter que alavancar, o aviso previa isso, escolher, de facto, por mérito e dotar esta parte do IFIC com mais cerca de 230 milhões de euros. O que também foi anunciado pelo Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial ontem foi efetivamente de que vamos usar este instrumento para poder, até cerca de 150 milhões, para que se possa alavancar investimentos até cerca de 400 milhões de euros e, portanto, sobretudo para as áreas que foram fustigadas pelas intempéries que vivemos. Relativamente às matérias de investimento público, na verdade, o que temos é o seguinte. Temos um plano, um programa. O Conselho de Ministros, de 1 de fevereiro, anunciou um conjunto de dotações para fazer face à reparação de infraestruturas, quer natureza pública, municipais, da Administração Central, e esse plano, na verdade, previa 400 milhões de euros para as infraestruturas de Portugal, e mais uma parcela para que as CCDRs possam usar junto dos municípios na recuperação daquilo que são obras públicas. Em particular também aquilo que é a cultura, que teve uma dotação de 20 milhões de euros. Mas temos tido provas de que, primeiro, ainda não temos uma dimensão daquilo que é os prejuízos associados às catástrofes ou à catástrofe, embora tenha tido vários seguimentos temporais. E, portanto, o que o Governo está a fazer é olhar atentamente àquilo que está a acontecer e a reforçar sempre que necessário. Isso aconteceu, por exemplo, já naquilo que era a linha para a tesouraria de empresas, onde a procura, de facto, em muito excedeu aquilo que era a dotação inicial, de 500 milhões, e o próprio Governo limitou ou aumentou em mais 500 milhões essa dotação. E neste momento, pela melhor informação que tenho, a procura já ascende a cerca de 900 milhões de euros e, portanto, o que significa que vamos estar atentos, estamos atentos, temos equipes a recolher informação para que, efetivamente, se possa, a todo o momento, poder tomar as melhores decisões e ampliar e ajustar na medida daquilo que é o necessário. E, portanto, eu diria que, relativamente às questões que coloca,
e tendo em conta que tenho 4 minutos para terminar, oportunamente poderei falar mais daquilo que agora não fui capaz. Muito obrigado. Pois é. Muito obrigado, Verdade, Sr. Secretário de Estado. Disse mal, mas pensou bem, eram 4 segundos. Não 4 minutos, mas 4 segundos. Exato. Muito bem. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputada Dulcinea Moura, faz favor, tem 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Sr. Professor Helder Reis. E, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Secretário de Estado, agradeço a sua disponibilidade para vir a esta Comissão, especificamente num momento que é tão delicado, que é de uma preocupação generalizada, como o Sr. Secretário de Estado bem referiu, e que é subejamente exigente para o país, para as zonas mais afetadas naturalmente e para o Governo. Registramos assim a disponibilidade e a prontidão para esclarecer acerca destes impactos económicos causados pelas recentes depressões que deixaram um rastro desolador de destruição em muitos concelhos de Portugal. Mas sublinho na resposta do Sr. Secretário de Estado a preocupação que referiu em relação à prevenção sobre situações futuras. Vivemos tempos conturbados em relação a essa questão, é preciso apostar na componente da prevenção e o Sr. Secretário de Estado referiu essa preocupação por parte do Governo. Mas vamos às questões mais concretas. Sr. Secretário de Estado, diante desta calamidade que assolou o nosso país, registram-se circunstâncias objetivas que impedem a boa execução do PRR e que já foram hoje também aqui referidas. Assim, questiono, de uma forma muito clara e objetiva, se o Governo vai solicitar a prorrogação dos prazos, invocando, para o efeito, o Regulamento da União Europeia, que cria o Mecanismo de Recuperação e Resiliência. O Sr. Secretário de Estado também foi muito claro na informação que nos deu daquilo que é o término do cumprimento dos marcos e metas do PRR até ao dia 31 de agosto de 2026. Mas, dadas as circunstâncias específicas e dada a situação avassaladora que o nosso país assume no atual momento, o que é que o Governo pode antecipar para um cenário pós-31 de agosto de 2026? Finalmente, há aqui um esclarecimento que nos parece muito útil no seio desta Comissão e para acabar de uma vez por todas com dúvidas que persistem por parte de alguns grupos parlamentares. Sr. Secretário de Estado, de que forma o modelo de governação do PRR assegura um escrutínio independente, transparente e contínuo da sua execução? É que assim talvez seja oportuno fecharmos este capítulo de atrasos, mencionarem atrasos na execução do PRR, quando efetivamente com este Governo estamos a trabalhar de uma forma antecipada. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, não havendo mais questões, porque achamos que a prioridade e a urgência do momento é para a resposta aos lesados por estas intempéries, mais do que questionar nesta fase, que não me parece que seja esta a urgência, endereçamos votos de um bom trabalho, com foco naquilo que é o que mais importa para o Grupo Parlamentar do PSD, não só, para todos, para o país, que é a resposta aos lesados, a reposição da normalidade possível e com a máxima brevidade. Por isso, Sr. Secretário de Estado, termino a minha intervenção, agradecendo-lhe mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, tem 7 minutos. Apesar do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Dulcinea Moura não esgotou os 7 minutos que tinha direito. O Sr. Secretário de Estado tem 7 minutos para responder. Faz favor. Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco deixei uma perguntinha para responder que se tiver tempo ainda volto lá. Mas, em termos de circunstâncias objetivas, de facto, o Governo tem-se esforçado no sentido de, junto daquilo que são as entidades europeias, reclamarmos por aquilo que nos possa auxiliar nesta fase que estamos a viver. Ainda ontem, ou na segunda-feira, o Sr. Ministro das Finanças referiu, a quando do Eurogrupo, aquilo que vai ser a possibilidade de excluir as despesas relacionadas com estas intempéries daquilo que é a avaliação que a Comissão Europeia faz no âmbito do semestre europeu e do Pacto de Estabilidade e Crescimento e que se prende com a regra da despesa líquida. E, portanto, vamos trabalhando no sentido de tudo poder alcançar para nos ajudar a mitigar
também naquilo que é o orçamento do Estado, os efeitos desta catástrofe. É claro que, prazo 31/8, a resposta que nos foi dada é não. O pós 31/8. Bom, o que é que nós temos aqui no pós 31/8? Bom, a 31/8 encerramos os marcos e metas. Até 30 de setembro fazemos o 10º pedido de pagamento e depois, até o final do ano, será apreciado esse pedido de pagamento e feita o último desembolso relativo ao 10º pedido de pagamento. É claro que aqui várias circunstâncias ou várias soluções podemos teorizar. Uma delas é cumprirmos tudo certinho, direitinho, e, portanto, significa que tudo corre dentro daquilo que é a normalidade. O outro é a verdade de que nem tudo vai correr como provavelmente esperaremos. E esta é uma situação muito provável. Possível e bastante provável. E isso, há várias áreas, e, enfim, já têm sido bem referenciadas, áreas onde, neste momento, se nos marcos e metas, de um modo geral, estamos convencidos de que é possível concretizar tudo como está planeado, em termos de investimentos, temos que fazer agora o reajustamento que está a ser trabalhado, por forma a que se possa alocar dotações a áreas onde, de facto, os investimentos não vão ser concretizados, para áreas onde o investimento se considera ser concretizável. E, portanto, permite-nos esse ajustamento, não perder aquilo que é a dotação ou parte da dotação do PRR. Há pouco, o senhor deputado Eduardo Teixeira fez uma referência a de que tínhamos prescindido de 300 milhões de euros, 311 milhões de euros, é o número certo, e que isso demonstra, de facto, a dificuldade. Bom, é claro que todos nós sabemos que o processo PRR é exigente, tem as suas dificuldades, tem as suas vicissitudes. Foi um projeto que foi desenhado há 5 anos atrás, numa perspectiva de planeamento que, enfim, nós pegámos e continuamos, e que, bem sabemos que quando perspectivamos a 5 anos, depois de tudo aquilo que vai acontecendo ao país, e aconteceram muitas coisas, tivemos um processo inflacionista, tivemos uma crise geopolítica, tivemos agora intempéries, e depois, enfim, algum planeamento que só por milagre bate certo em tudo com aquilo que vamos ser capazes de concretizar. E, portanto, significa que, nesse contexto, o que temos que fazer é estes reajustamentos. Ora, os 311 milhões que nós prescindimos foram 311 milhões relativos a empréstimos. E, portanto, não prescindimos de subvenções. Prescindimos de empréstimos, 311 milhões. E prescindimos de empréstimos porquê? Porque hoje, graças a todo um trabalho que se iniciou em 2011 e culminou em 2015, ou antes, o país conseguiu um conjunto de condições financeiras mais favoráveis e que nos permitem endividar ao mesmo preço do que são empréstimos do PRR. Ora, o que é que significa isto? Significa que, se nós temos o mesmo dinheiro emprestado, se efetivamente no PRR me obrigam a fazer determinado investimento para o realizar, se eu puder emprestar ao lado, sem ter a obrigação de ter que concretizar até 31 de agosto e naqueles investimentos, então ganhamos graus de liberdade e racionalmente é o que devemos fazer. E, portanto, sempre que isso me possa ter que opinar sobre o que fazer, no caso dos empréstimos, a minha opinião vai sempre nesse sentido. Prescindir de PRR e empréstimos, o IGCP endivida-se, há o mesmo preço e financiamos, temos o mesmo dinheiro para financiar aquilo que foi o Hospital de Todos os Santos, aquilo que é a barragem do Pisão e aquilo que são outros projetos cujo investimento estava sob a forma de empréstimo. Relativamente ao modelo de governação, é verdade que este modelo foi um modelo desenhado a quando do início do PRR e permitam-me que diga que há coisas que me parecem que cumprem com tudo aquilo que é o exigido, aliás, aquilo que é a comparação do nosso país no que se refere a auditorias, controle, compara melhor com os outros países da União Europeia e, portanto, significa que o trabalho está a ser bem feito. Não significa isso nunca que não haja uma ou outra coisa que possa vir a correr mal.
É verdade que toda a atenção que temos e prestamos é no sentido de mitigar todos esses possíveis, enfim, desvios que possam acontecer, mas tudo faremos para, de facto, podermos, de algum modo, mitigar essas possibilidades de alguma falta de lealdade para com aqueles que são os princípios que nós devemos ter. É claro que isso implica sempre um custo adicional, porque, na verdade, é o princípio de maior liberdade com maior responsabilização. E, portanto, rigor, liberdade na atuação, isso implica, de facto, redução de burocracia, mas aumento daquilo que é a necessidade de entidades que possam, de facto, atuar e corrigir aquilo que há a corrigir. E, portanto, é verdade que o modelo de governação tem uma comissão interministerial, presidida pelo Sr. Primeiro-Ministro, depois tem uma estrutura de missão que acompanha, executa, recolhe. Depois tem, na verdade, uma comissão de ACAC, Comissão de Acompanhamento e Controle, onde participa a Inspeção-Geral de Finanças, a ADC e a Procuradoria-Geral da República, e que, na verdade, todos os pedidos de pagamento são previamente aprovados por essa ACAC. E depois tem a Comissão Nacional de Acompanhamento. E aqui, de facto, permitam-me que diga que às vezes causa-se alguma entropia naquilo que é a relação entre a própria confusão que aparece nos stakeholders do PRR relativamente à responsabilidade de cada um. Isto preocupa porquê? Porque, primeiro, é pedido um conjunto de informação que provavelmente só poderia ser pedida ou deveria ser pedida à estrutura de missão. Segundo, era bom eu ter conhecimento daquilo que é pedido e não tenho, nem a estrutura de missão. E depois os beneficiários finais confundem a quem dar a informação e aquilo que é, de facto, a necessidade de prestar contas, se devem fazer à CNA ou se devem fazer à estrutura de missão Recuperar Portugal. E, portanto, cria-se aqui alguma entropia, mas pronto, todos os processos são de aprendizagem e, com certeza, que este trouxe-nos muitas lições. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o senhor secretário. Sim. Damos sempre alguma tolerância, não há problema algum. Vamos prosseguir então com a grelha de tempos agora com cabo ao grupo parlamentar do PS. 7 minutos, com o deputado Hugo Costa e o deputado Pedro Coimbra a partilhar os 7 minutos. Façam favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Eduardo Reis. Também cumprimentamos pela forma rápida como veio ao Parlamento neste momento difícil. Na madrugada de 28 de janeiro, a tempestade Christine e também todas as tempestades que se sucederam, assim como as cheias, colocaram níveis de grande dificuldade no país. Algum sentimento de abandono da própria população, que ficou sem comunicações e sem eletricidade durante 15 dias ou 3 semanas, obriga a respostas excepcionais e obriga também que nestes momentos excepcionais tenhamos respostas excepcionais, quer para habitações, quer para empresas, quer também para todas as vias e todas as infraestruturas públicas que foram afetadas por estas tempestades. Já falou do PRR e que não é possível prorrogar o prazo de 31 de agosto. Pergunto-lhe se estes tempos excepcionais não obrigam uma resposta excepcional a nível europeu, se o Governo também não pode fazer essa pressão a nível europeu para que, numa circunstância excepcional, e o PRR serviu para responder a uma circunstância excepcional que era o Covid, se nesta circunstância excepcional não pode existir respostas excepcionais. Falou do Fundo de Solidariedade Europeu e também questionar como é que está esse trabalho junto à Comissão Europeia. É porque é importante que o dinheiro chegue às pessoas para ser resolvido, com pouca burocracia, mas obviamente com critérios de transparência que são importantes de serem cumpridos. Seja através do PRR, do Portugal 2030, do Orçamento do Estado, naturalmente interessa é que esse dinheiro chegue onde realmente é necessário. Mas também, obviamente, a União Europeia deve encontrar soluções para colocar menos pressão a um país que já tem as suas dificuldades, como é o nosso, para cumprir também as suas metas. Por isso, questiono como é que está a nível europeu estas negociações. Depois, falámos também já e bem de empresas. Ontem foram um conjunto de notícias também da parte do Sr. Ministro
4 mil empresas, montantes de 400 milhões de euros e que a dotação pública poderia ser cerca de 150 milhões de euros. Mas também o Sr. Ministro também falou que o dinheiro já tinha chegado às empresas, por isso pergunto-lhe, afinal, quanto dinheiro é que já está na conta das empresas destes 150 milhões de euros? Também para percebermos qual é que é o ponto de situação. Depois, a nível das redes viárias, existe um grande impacto no país e também é importante percebermos como é que se poderá, a nível de fundos comunitários, até porque eles estão basicamente retirados das redes viárias, perguntar como é que se pode responder a esse problema específico. E depois, também no mecanismo de resiliência, no enterramento da parte elétrica, que é uma questão, obviamente, com décadas, e ao mesmo tempo das comunicações. Deixaria uma última questão, que tem a ver com os territórios em calamidade versus territórios não em calamidade. O Governo colocou, logo no primeiro momento, um conjunto de territórios em calamidade, mas a verdade é que há um conjunto de territórios que têm impactos semelhantes aos territórios que não estão em calamidade e que é importante que a resposta seja igual, porque para problemas idênticos temos de ter respostas idênticas, é um princípio de igualdade do nosso território. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra então ao Sr. Secretário de Estado para responder. Talvez deva gerir a resposta, porque terá 7 minutos para responder aos dois deputados do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa, pelas suas questões. O que é que estamos a fazer a nível europeu naquilo que diz respeito à gestão de todo este mundo, fundos europeus, para ajudar naquilo que é a resposta aos prejuízos que estão a ser identificados? Bom, a primeira coisa é identificarmos criteriosamente aquilo que são os prejuízos que nós temos. É verdade que dentro do Fundo de Solidariedade da União Europeia nós temos 12 semanas para fazer o pedido, temos que fazer um relatório, onde se identifique, de algum modo, aquilo que são os prejuízos que temos bem tipificados. Por exemplo, infraestruturas de rede, águas residuais, transportes, pontes, energia, telecomunicações, bens públicos, aeroportos, portos, saúde, escolas, empresas, atividade comercial e industrial, agricultura, silvicultura, florestas, habitação, património cultural, limpeza das áreas sinistradas e depois respostas de emergência, custos de operação de emergência e serviço de resgate, alojamento provisório e outros. Portanto, no fundo, significa que temos que tipificar todos estes prejuízos nesta lista que está aqui, à semelhança do que aconteceu no passado, para que, tendo isso feito, um relatório que inclui o mapeamento de tudo aquilo que são as áreas que foram afetadas, por outro lado, aquilo que é uma parcela de relatório relacionado com o IPMA, a descrever a situação que vivemos, e depois a identificação de todos estes prejuízos. É claro que muitas vezes nós também olhamos para a União Europeia como sendo a salvadora e que tudo nos vai dar relativamente àquilo que é os prejuízos que nós temos. Trouxe aqui alguns exemplos. Em 2023, em julho, o país socorreu-se do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Prejuízos de 1.228 milhões de euros, recebemos 48 milhões de euros. Depois, tivemos, de facto, nas regiões autónomas, quer na RAM, quer na Madeira, quer nos Açores, vou deixar de lado, mas os incêndios florestais 2017, que assolaram o nosso país, 1.458 milhões de euros de prejuízos identificados, 50 milhões que o Fundo de Solidariedade nos deu. E, portanto, significa que, de um modo geral, temos aqui uma parcela que, dentro do Fundo de Solidariedade, que naturalmente vamos ativar, assim que tivermos recolhido toda a informação, e, depois disso, enfim, será submetido, avaliado e decidido pela União Europeia. Depois temos o PRR. O que é que o PRR pode fazer relativamente àquilo que nós estamos a viver? Bom, pode tentar. O PRR tem restrições, muitas restrições. Tem as restrições temporais, 31 de agosto, e depois tem as restrições dentro daquilo que são as linhas de financiamento ou as linhas que nós podemos usar para investimento. E não podemos trocar. Aliás, bem disse que o PRR foi criado no período Covid e, se nós olharmos, enfim, aquilo que foram os desenhos não foi para comatar prejuízos que se estivessem a viver com o período Covid. Foi, enfim, para um programa de recuperação e resiliência, com muita aposta na descarbonização, com muita aposta na formação, naquilo que é também as infraestruturas que o país, na altura, e nós escolhemos, como seja o caso da habitação, da saúde e por aí fora.
E, portanto, significa que, dentro daquilo que nós identificamos até o momento, mas o trabalho não está concluído, temos aqui 3 áreas na qual nós vamos usar, dentro daquilo que são as dotações que são libertas de outros investimentos que possam não se concretizar. Por exemplo, soube pelo jornal há 15 dias que o BRT de Braga, efetivamente, não se vai concretizar. São 76 milhões de euros. A decisão que nós temos que tomar é, bom, nada fazemos e perdemos 76 milhões, ou pego naqueles 76 milhões e meto num sítio que nos faça falta, dentro das restrições que nós temos, que é cumprir com aquilo que efetivamente lá está. Ora, o que é que acontece? Acontece que há aqui, dentro daquilo que eu há pouco disse, que é a necessidade de nós aumentarmos a resiliência do nosso país, e sendo um programa de recuperação e resiliência, vamos tentar, de algum modo, financiar comunicações. Foi anunciado pelo Governo de que iríamos ter o relógio incomoda-me, iríamos ter, de facto, perturba-me, eu sei. Estava a dizer que, no fundo, naquilo que é as comunicações, foi anunciado a disponibilidade do Ciresp para aquilo que são todas as juntas de freguesia. Vamos apostar nisso, no Ciresp para todas as juntas de freguesia e para outras entidades da Proteção Civil, dos bombeiros, das unidades de saúde que possam ter o mesmo equipamento. Paralelamente, também se identificou com o problema que vivemos, que deve haver aqui uma redundância ao Ciresp e, portanto, iremos também apostar em comunicação via satélite e, portanto, tentar financiar também com o PRR a comunicação via satélite. O outro tem a ver com a energia, ou seja, na verdade, e bem dizem, há um conjunto de população que ainda não tem energia, na verdade, há que repensar todo o pacote de energia no país, mas naquilo que é o que o PRR pode fazer, neste caso, é ajudar na aquisição de baterias, de acumuladores e de painéis solares. E, portanto, estas são 2 dimensões na qual nós estamos a trabalhar no PRR e com a Comissão Europeia, porque isto tem que ser, de facto, negociado, para que possamos, de algum modo, alocar. Não significa que ficamos por aqui. Temos o IFIC, os 150 milhões que o Sr. Ministro da Economia anunciou, e, portanto, dedicado a empresas que vivem nestas zonas de calamidade ou contingência, e, portanto, diria que também, como bem diz, aqui a postura é um pouco a equidade, que é para igual prejuízo, igual resposta. E, portanto, ficava-me por aqui, porque... Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passar a palavra agora ao deputado Pedro Coimbra, faz favor. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Senhor Secretário de Estado, agora deste lado, para lhe poder também fazer perguntas sobre o meu território, sobre o Círculo Litoral de Coimbra, pelo qual sou eleito. Sr. Secretário de Estado, eu tenho 3 perguntas para lhe fazer, não sei se todas elas cabem exatamente no âmbito das suas competências, mas tenho a certeza absoluta que todas elas caem no âmbito das competências do Governo, que o senhor aqui também representa, pelo que as perguntas não lhe serão indiferentes, seguramente. O Governo decretou, e bem, por resolução do Conselho de Ministros, o estado de calamidade num conjunto muito alargado de concelhos. Acontece, Sr. Secretário de Estado, que no meu distrito, inexplicavelmente, houve 3 concelhos que ficaram de fora desta resolução. O Concelho de Arganil, o Concelho de Oliveira do Hospital e o Concelho de Tábua. Ora, nestes concelhos, os impactos das tempestades, das intempéries, porque elas foram várias, a depressão Ingrid, a tempestade Joseph, a depressão Christian, a depressão Leonardo, a depressão Marta, a depressão Nils, a depressão Oriana, foram várias, tiveram um impacto muito significativo em todos estes concelhos, que não foi menor do que nos concelhos ao lado. A título de exemplo, e só isso, porque não tenho tempo para tudo, eu tenho aqui um levantamento que me foi enviado pelo Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo. No seu concelho teve 350 ocorrências, algumas com um impacto financeiro muito significativo. Mas também falei com o Sr. Presidente da Câmara de Tábua, Ricardo Cruz, no concelho ao lado, onde o cenário é exatamente o mesmo. O impacto é muito grande. Ora, Arganil, Oliveira do Hospital e Tábua merecem o mesmo respeito que todos os outros concelhos. E nenhum pode ficar de fora deste tipo de apoios, naturalmente. Não são concelhos menores, não são populações que mereçam trato diferente. Pelo que, Sr. Secretário de Estado, a pergunta que lhe faço, qual a solução para integrar estes concelhos e estas populações nos mecanismos de apoio que foram anunciados pelo Governo? Se o Governo não tem nenhuma solução, eu dou-lhe, porque é aquela solução que o Partido Socialista entende que é correta. É
decretar o estado de calamidade de forma retroativa a todos estes concelhos, inclusive a estes 3 que lhe acabei de dizer. Segunda questão, Sr. Secretário de Estado. Falei também com outros presidentes de Câmara da minha região, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara de Montemor, José Veríssimo, e o Sr. Presidente da Câmara de Penela, Eduardo Santos, onde foi decretado estado de calamidade, 2 concelhos abrangidos pelo estado de calamidade, onde os apoios não estão ainda a chegar. Não estão a chegar às empresas e não estão a chegar às famílias, ao contrário daquilo que tem sido dito pelo Governo. Ora, o histórico do Governo não abona em seu benefício. Porquê, Sr. Secretário de Estado? Ainda em alguns destes concelhos da região, a propósito dos incêndios do verão de 2025, não estão a chegar os apoios a famílias e a empresas onde já deviam ter sido entregues há muito tempo. Vão lá vários meses, desde o verão e desde os incêndios. Portanto, se o histórico dos incêndios não abona a favor do Governo, a nossa preocupação e a minha preocupação é grande sobre a chegada destes meios às famílias, às empresas, onde, de facto, temos relatos que não estão a chegar. E, portanto, a segunda pergunta é, Sr. Secretário de Estado, rapidamente, quais são as soluções para que os apoios cheguem devidamente. Porque eu até dou como boas as medidas apresentadas, as linhas apresentadas. Dou-as como boas. É preciso, de facto, é que os apoios cheguem realmente, rapidamente, às pessoas. Terceira e última questão, para terminar. Sr. Secretário de Estado, também já aqui foi referido, embora superficialmente, que parece evidente que os montantes de financiamento que foram apresentados pelo Governo não chegam para toda a catástrofe. Se não acredita nas minhas palavras, seguramente que acreditará nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, que pelos números que já avançou, parece evidente que assim é. Portanto, Sr. Secretário de Estado, parece óbvio que é preciso reforçar orçamentalmente, financeiramente, todas estas linhas de apoio. Pelo que eu pergunto, quais os mecanismos, quais as fontes de financiamento e quando são anunciados esses reforços que são evidentemente necessários. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dei alguma tolerância, 1 minuto. Eu vou também informar que terá o Sr. Secretário de Estado 7 minutos na totalidade para responder. Na totalidade faltam 45 segundos. Eu vou naturalmente dar alguma tolerância também, derivada da importância do tema. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. É estranho vê-lo desse lado, mas pronto, congratulo por isso também, Sr. Deputado. Há bocadinho me cumprimentei como Presidente. E também deixe-me lhe dizer que acredito naquilo que diz. Acredito. Não... Acho que o que nós estamos a viver, nenhum de nós que está nesta sala, independentemente da idade, e se calhar podíamos ter aqui alguém com 100 anos, não vivemos, não nos recordamos daquilo que nós estamos a viver. Este episódio, na verdade, começou por, naquilo que é a identificação dos prejuízos, ter uma dimensão, ser ampliada e foi sendo ampliada. E provavelmente também o será. É verdade que o Estado estará, o Governo, neste caso, em nome do Estado, empenhado em que aquilo que são os compromissos que assumiu das medidas que tomou, se os recursos não forem suficientes, naturalmente terão que ser, para honrar os compromissos, terão que ser reforçados. É claro que quando falamos em fontes de financiamento, é no fundo a última pergunta, mas relativamente à primeira pergunta, à questão entre calamidade e não calamidade, isso é uma questão que, de facto, me transcende na minha competência. Sei que há regras para a definição daquilo que é calamidade, em particular a participação da Proteção Civil na sua definição e, portanto, deixaria isso para... enfim, temos disso com consciência, também nos tem chegado informação com esses pedidos e, portanto, calamidade, contingência, nesta fase, para nós, diria que a ideia é um pouco... naqueles que são os apoios que o Estado está a patrocinar, sejam de facto os mesmos. Relativamente às fontes de financiamento, na verdade, o que é que nós temos? Bom, temos várias fontes de financiamento. Podemos começar por um nível supranacional, que é o europeu. Quanto é que de fundos europeus, quanto é que de PRR, quanto é que de fundos da solidariedade pode aqui chegar, mas não é uma coisa imediata. No PRR, o que temos não é dinheiro para dar, são coisas para comprar, equipamentos. O mesmo acontece com o PT 2030, podemos, no fundo, fazer obra. Depois temos o orçamento do Estado e os orçamentos municipais. Na verdade, continuamos na esfera pública. Todos nós, à luz daquilo que é a Lei de Enquadramento Orçamental e da Lei das Finanças Locais, na verdade, que tem outro nome,
mas para mim há de ser sempre a lei das finanças locais, efetivamente há o princípio de solidariedade recíproca em que todos nós temos que mutuamente nos compensarmos. Depois, temos ainda aquilo que é os orçamentos privados. Efetivamente, há companhias de seguros que estão a pagar prémios de seguros a empresas e a famílias e, portanto, significa que teremos que ir descontando todos estes efeitos para chegarmos e vermos qual é o montante que temos de prejuízo. E é verdade que, eu vou terminar, é verdade que, enfim, depois continuo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos prosseguir então agora com o grupo parlamentar do IL. O deputado João Ambrósio tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar novamente o Sr. Secretário de Estado e retornar o tópico do Fundo de Solidariedade Europeu. Já percebemos todos que a comparticipação do Fundo Europeu de Solidariedade é curta, mas é sempre algum dinheiro. Curto é também o espaço de tempo que Portugal dispõe para acionar esse mecanismo de solidariedade. Eu pergunto-lhe se Portugal vai conseguir realmente cumprir com o prazo de 12 semanas que tem para ativar o mecanismo de solidariedade e o que é que está a ser feito para recolher no terreno os dados e as avaliações dos impactos negativos das catástrofes, de forma a poder maximizar a captação dos fundos deste mecanismo de solidariedade. Por outro lado, já falou e já confirmou novamente que não dá, efetivamente, para reprogramar o PRR, tal como resulta do regulamento que o criou. Falou que foi criada uma linha de tesouraria, também como anunciado anteriormente pelo Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Coesão Territorial, das linhas do IFIC, mas eu acho que há pouco a deputada Dulcineia Moura colocou aqui um tópico e recentrou a questão no mais importante para o país, que é o que é que se vai passar no pós-PRR e no pós-31 de agosto de 2026, nomeadamente com a criação do PTRR, que até ver e até ao dia de hoje não é mais do que uma ferramenta de intervenção e de comunicação política. Nós ainda sabemos muito pouco daquilo que será o PTRR. Sabemos que o seu financiamento advirá do Orçamento de Estado, de linhas do BPF, do BEI, se calhar até de sobras do PRR, mas não de sobras de dotações do PRR, mas não sabemos ao certo o que é que será o PTRR e por isso já lhe pergunto o que é que pode dizer hoje aos portugueses e aos afetados pelas calamidades dos últimos meses, o que é que podem contar por parte do PTRR e principalmente a partir de 31 de agosto de 2026. E especificamente pergunto-lhe se é a intenção do Governo adotar a mesma lógica de marcos e metas no PTRR ou se por outro lado vai tencionar regressar a um modelo tradicional de execução financeira ou se vai criar um mecanismo misto. Ainda no ponto da execução deste PTRR, nós vamos ter recursos humanos para executar este PTRR. Nós estamos quase numa economia de pleno emprego e nós agora vamos ter novamente quase um choque induzido de procura. Portanto, eu pergunto-lhe como é que o Governo vê a questão da mão de obra para a recuperação do país. Por outro lado, e ainda na questão da organização do PTRR, o plano é o Plano de Portugal, o Plano Português de Recuperação e Resiliência, e isto tem duas áreas. Por um lado, tem uma componente de recuperação, de retorno da atividade económica, de fortalecimento da atividade económica, de recuperação de famílias e empresas, que é o tal curto prazo de que falava há pouco na sua intervenção. Mas, por outro lado, tem uma componente de médio e longo prazo, que é a questão da resiliência. E eu pergunto-me se as lições aprendidas do PRR não nos levarão a questionar se este é o melhor modelo. Ou seja, se nós não devemos, efetivamente, separar estes dois objetivos. O objetivo da recuperação e o objetivo da resiliência e da capacidade do país enfrentar catástrofes, apagões ou qualquer outro evento trágico que afete o país. E estas são as minhas questões, por enquanto. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, 6 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Ambrósio, muito obrigado pelas suas questões e pela sua reflexão, que vai-nos sempre ajudando. Relativamente ao Fundo de Solidariedade da União Europeia e àquilo que o Governo vai fazendo para recolher a informação, a primeira questão, ou a primeira resposta que lhe tenho que dar é que nós não vamos falhar, nós vamos pedir. Vamos pedir no tempo que temos.
Estamos a trabalhar para que isso aconteça. E não pode não acontecer, naturalmente, não é? Seja muito ou pouco, é o que é. E, portanto, temos que lutar para se ter o fundo, o relatório pronto, dentro do prazo que a Comissão nos dá, a Comissão Europeia. É claro que nós, o que é que estamos a fazer? Bom, temos, na verdade, foi criada na altura uma comissão, uma estrutura de missão para acompanhar todos estes trabalhos e colaborar também naquilo que é o levantamento de prejuízos. Temos as CCDRs a trabalhar no levantamento de municípios. Se for o site da CCDR Lisboa do Centro, tem lá o formulário que os municípios têm que preencher para identificar todos os prejuízos que tiveram. Temos as companhias de seguros, na medida em que há pouco eu dei aqui a leitura daquilo que eram os prejuízos que podiam ser identificados, mas há uma outra coluna que diz financiado por seguros, portanto temos que saber qual é a parcela que é financiada por seguros e, portanto, temos articulado com as companhias de seguros e, em particular, também com a Associação Portuguesa de Seguradoras. E, portanto, significa que esse trabalho está em curso. É verdade que os prejuízos têm vindo a ser identificados, a aumentar e, portanto, não poderíamos ter já, é impossível, humanamente impossível, ter já o levantamento de todos os prejuízos tipificados como os pretendemos para poder remeter um relatório em condições à União Europeia. E, portanto, a única coisa que lhe posso dizer é que tudo faremos para que o prazo seja cumprido. Relativamente a esta dicotomia entre um PTRR e o PT e o PRR, há aqui várias questões que aborda que são pertinentes. Uma delas é a questão, ou ponto de interrogação, sobre modelo PRR. É verdade que o modelo PRR é um modelo que a União Europeia ensaiou, testou, assente naquilo que definem como sendo cumprimento de objetivos e, portanto, não tão assente na apresentação de faturas e despesa que é elegível. E, portanto, hoje também para nós foi um processo de aprendizagem e conseguimos olhar algumas vicissitudes, alguns pontos fortes, alguns pontos fracos daquele que é um modelo PRR. Mas uma coisa temos que ter presente, vamos ter que nos habituar, porque o próximo quadro financeiro plurianual que a União Europeia está a discutir é assente numa lógica do modelo do PRR. E, portanto, com isso vamos ter que viver nos futuros fundos europeus. Relativamente ao PTRR, na verdade, eu diria que o modelo subjacente e a sua ligação com o PRR é apenas uma coincidência de siglas, porque, na verdade, o que temos é recuperação e resiliência, Okay? Agora, naturalmente, que teremos sempre que tudo aquilo que for afeto, tem que haver uma responsabilização e tem que haver o cumprimento de determinados objetivos, não é? Qual é o objetivo que temos? Quisermos construir uma estrada. Bom, temos que construir uma estrada com melhor qualidade. No fundo, isso é recuperação e resiliência. Portanto, significa que é disso que se deve tratar. E é claro que uma parte deste Recuperar Portugal está em curso naquilo que é o programa que foi apresentado rapidamente para apoiar famílias e empresas e municípios na recuperação daquilo que foram os prejuízos causados por esta intempérie. E, portanto, significa que dentro daquilo que é o PRR e no Fundo de Solidariedade da União Europeia é o que, na verdade, posso, de algum modo, dizer por agora. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao grupo... O Sr. Deputado já não pretende usar a palavra. Muito bem. Passamos então ao grupo parlamentar do LIVRE. Sr. Deputada Filipa Pinto, faz favor, tem 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a si, ao Sr. Secretário de Estado, Hélder Reis, e às senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, em nome do LIVRE, começo por dizer que para nós é essencial que este não é um momento de propaganda política, é um momento para perceber o que falhou e o que está a funcionar e, sobretudo, o que é que temos de mudar em conjunto. E se a política não servir para proteger as pessoas, reconstruir vidas e tornar o país mais resistente a crises como esta, então não serve para nada. É com este espírito de exigência, Sr. Secretário de Estado, mas também de cooperação, que fazemos as perguntas que se seguem.
Sabemos que a Depressão Christine, seguida por outras tempestades, deixou um rastro de destruição no centro do país, estradas cortadas, pontes danificadas, casas inabitáveis, zonas industriais afetadas, serviços básicos interrompidos, milhares de ocorrências e perdas humanas irreparáveis, como também já foram aqui referidas. Ao mesmo tempo, o Governo aprovou um pacote excepcional, fala num potencial de 2,5 mil milhões de euros, anuncia um PTRR, o chamado PRR português, e identifica prioridades para infraestruturas, habitação e empresas. Mas, do ponto de vista das populações, a pergunta é simples. O que é que já está a chegar às pessoas? O que está atrasado e porquê? Ainda há pouco aqui um deputado do PS referiu que havia imensas pessoas que ainda não tinham recebido qualquer ajuda. A primeira questão que lhe coloco é precisamente de diagnóstico. Com a informação que tem hoje, em que áreas sente que a resposta está a corresponder ao que foi anunciado, por exemplo, os apoios à habitação, infraestruturas municipais, equipamentos sociais, e em que áreas existe um desfazamento grave entre o discurso e a realidade no terreno. Gostávamos de ouvir uma resposta tão concreta quanto possível, em que pontos é que o Estado está a conseguir cumprir e o que é que está a falhar ou a ter mais dificuldades para podermos corrigir. Em segundo lugar, o PTRR, o Primeiro-Ministro apresentou como um PRR um PRR português, mas até agora o que se conhece é sobretudo a sigla, e as minhas perguntas são o que é concretamente o PTRR? É um pacote com recursos novos ou um rearranjo de verbas já existentes? O Sr. Secretário de Estado ainda há segundos ou há minutos disse que era uma coincidência de siglas com o PRR, e eu gostaria que me explicasse um bocadinho melhor em que é que consiste este PTRR. Que papel terão as CCDR, as CIM e as autarquias na definição das prioridades e na seleção de projetos? O terceiro ponto tem a ver com a coesão territorial e o esforço pedido às autarquias. No Distrito de Leiria, os municípios estão a organizar-se para prolongar à sua custa a isenção de portagens na A8 e A19, assumindo um encargo de 3,5 milhões de euros com custos diários muito significativos, para só depois apresentarem a fatura ao Estado. Isto transmite uma mensagem de abandono. Os territórios mais afetados não só sofrem os danos, como ainda têm de adiantar recursos próprios para medidas que deveriam ser assumidas claramente como nacionais. Pergunto-lhe se o Governo pensa retroceder nesta situação e se está disponível para definir um regime quadro de isenções temporárias em contexto de catástrofe, com financiamento assumido à cabeça pelo Estado Central, em vez de soluções improvisadas caso a caso. Em quarto lugar, a questão do ordenamento e do planeamento a médio prazo. Há anos que se sabe que temos habitações, escolas, hospitais e outros equipamentos construídos em leitos de cheia e zonas de risco. E ainda assim continuamos a licenciar demasiado em territórios onde qualquer episódio extremo, que agora é cada vez menos excepcional, se torna uma tragédia anunciada. Do ponto de vista do planeamento e desenvolvimento regional, esta crise devia ser um ponto de viragem. Pergunto se vamos ter orientações vinculativas às CCDR e aos municípios para rever planos diretores e planos de ordenamento à luz de cenários climáticos atualizados. E como pretende articular isso com a Agência para o Clima e com a unidade de missão criada para esta crise, garantindo que não ficam apenas no plano burocrático. Em quinto lugar, a arquitetura institucional. Vários autarcas e especialistas voltaram a dizer que faltam níveis intermédios de coordenação e liderança política. As cheias, os incêndios e as secas não conhecem fronteiras municipais. Uma crise como esta atravessa vários concelhos e várias CIM. E a verdade é que continuamos a depender de estruturas desconcentradas, na verdade, e de um Estado centralizado em Lisboa para decisões que exigem comando regional. Ao mesmo tempo, ouvimos membros do Governo reconhecerem que faltam níveis intermédios regionais, enquanto o Primeiro-Ministro afasta a regionalização nesta legislatura. As minhas perguntas são duas. Na sua experiência concreta nesta crise, o modelo atual, com CCDR, CIM e tutela central, foi suficiente para garantir coordenação rápida e eficaz entre os municípios, a Proteção Civil, forças de segurança, infraestruturas? E se não foi, o que é que falhou?
e perante este diagnóstico está disponível para defender dentro do Governo passos concretos no sentido de reforçar níveis intermédios de decisão, quer isso passe por reforçar as CCDR, quer por reabrir o debate sério sobre as regiões administrativas. Sr. Secretário de Estado, termino voltando ao ponto inicial. O LIVRE não está aqui para disputar protagonismos, mas para exigir que esta tragédia sirva para melhorar o país, e deixamos algumas propostas. Que o PTRR seja construído com verdadeira participação territorial, que a reconstrução seja condicionada a planos de adaptação climática, que regras injustas como a exclusão automática de apoios por pequenas dívidas fiscais ou contributivas sejam substituídas por mecanismos de regularização que não deixam ninguém para trás. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, 6 minutos. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, eu pedi às senhoras e aos senhores deputados para, se for essa a intenção, se inscreverem para a segunda ronda. Muito bem. Enquanto o Sr. Secretário de Estado responde às questões colocadas, eu vou fazer as inscrições para a segunda ronda. Muito bem. Sr. Secretário de Estado, faz favor, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada Filipa Pinto. De facto, o leque é grande e as matérias são muito variadas. Muito obrigado por tanta pergunta, mas... Bom, relativamente aqui ao modelo organizativo, CCDR, CIMs, municípios, na verdade o Governo está nesta desconcentração coordenada daquilo que é as atribuições para as CCDRs, tem vindo a ampliar e, portanto, vamos ter áreas dentro das CCDRs que efetivamente não tínhamos até aqui, pelo menos naquilo que são a nomeação de vice-presidentes para a área da saúde, educação e outros. E, portanto, diria que acaba por haver um reforço deste papel das CCDRs naquilo que é esta coordenação com a administração central. Por sua vez, vêm as CIMs e os municípios, e creio que aqui, pela experiência que vou tendo, daquilo que tenho visitado, vejo a melhor e a maior articulação entre municípios e CIMs, e entre CIMs e CCDRs, e entre municípios e CCDRs, entre municípios e administração central. E, portanto, é claro que se tudo funciona bem, provavelmente algumas coisas não funcionam bem, em particular quando há alterações que são novidade e, portanto, precisamos de nos concentrar todos naquilo que é a busca de soluções. E, portanto, eu diria que nessa matéria da arquitetura institucional vejo que o caminho que estamos aqui, o Governo está a fazer, é aquele que vai ao encontro das necessidades do país e das regiões que temos. Depois, relativamente ao PRR e ao PTRR, bom, eu não quero que se confunda, eu quando disse RR, resiliência e recuperação e resiliência, é apenas isso. Quanto ao modelo, não sei como é que vai ser o PT 2030, ou, desculpem, o PTRR, temos um PT 2030, temos um PRR e temos um PTRR. Pronto, no fundo, o que é que vamos ter? Não sei, neste momento, responder a essa pergunta. Quando eu há pouco disse, e é claro o colega, há pouco o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal também o questionou, se era um modelo que iríamos ter mais PRR, mais fundos europeus, mais ou um misto. Neste momento, podemos ver parte deste instrumento como aquilo que está a acontecer nas localidades, nos municípios, nos concelhos que estamos, de facto, a apoiar e a ajudar. É verdade que, do meu ponto de vista até mais pessoal, porque, enfim, isto abarca aqui um conjunto de áreas que transcendem as minhas competências, o que eu sinto é que, e nós tivemos vários episódios ao longo ao longo desta década. Tivemos um período de Covid, tivemos um período de inflação, conhecido como choque geopolítico, e, na verdade, todos eles chamaram à coação o Estado para ajudar a resolver problemas. Problemas de pessoas, problemas de empresas, problemas neste caso, os dois primeiros não afetaram tanto património, afetaram mais o mercado laboral. E agora temos, de facto, património público e privado que é, de facto, destruído. Agora, de facto, e precisamos, sempre que aparece um episódio destes, vão sendo diferentes,
de regulamentação que efetivamente diga o que é que nós temos, o que é que o Estado tem e o que é que se faz, quais são as ajudas com as quais podemos contar. Porque viver na incerteza é que nós não deveríamos viver. Devemos ter um plano que nos diga, bom, nestas circunstâncias acontece determinado tipo de apoios. E, portanto, eu julgo que se deveria trabalhar nesse sentido, embora seja, de facto, isto é, aliás, pelas perguntas da senhora deputada, transversal a um conjunto significativo de áreas. Quando me pergunta sobre portagens, bom, provavelmente hoje à tarde, hoje sei que vai estar aqui o meu querido colega secretário de Estado das Infraestruturas, provavelmente poderá falar sobre isso. É natural que, como bem diz, não é um momento de propaganda política, é verdade. Agora, todos os municípios, há pouco o Sr. Deputado, agora o Sr. Presidente, referiu um conjunto de municípios da zona por qual ele é eleito, creio eu, Coimbra, que de facto considera que deveriam estar na calamidade e não estão. Haverá outros, há um conjunto de circunstâncias que, na verdade, têm de ser ponderadas para que se possa efetivamente ter as soluções. Ordenamento, planeamento de médio prazo. Eu diria o seguinte, que eu creio que o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial e o próprio Primeiro-Ministro já o referiram, na verdade, e daí o PTRR, recuperação e resiliência. Eu acho que valerá a pena, às vezes, gastar mais algum dinheiro no presente para pouparmos no futuro. É verdade que, muitas vezes, esta linguagem não é compatível com resultados orçamentais que, também por força de regras europeias, estamos obrigados a cumprir. Agora, gastar no presente é poupar no futuro, porque se o fizermos com resiliência, com rigor, o que vai acontecer é que aquilo que vamos ter, como referiu, os hospitais construídos em zonas de, não é? Há pouco descobrimos uma escola na Câmara Municipal de Torres Vedras, peço desculpa por acaso estou baralhado, não foi Torres Vedras, foi em Loures. Uma escola que supostamente era apenas para uma recuperação, uma ligeira recuperação no âmbito do PRR, quando começaram a desmontar para recuperar, descobriram que as vigas não tinham ferro. Ora, significa que a recuperação virou reconstrução e, portanto, significa que o 31 de agosto passou a ser miragem, não é? E, portanto, significa o quê? Significa que se estamos a fazer, então, ter a oportunidade de podermos fazer com melhor, com mais resiliência, para que no futuro, de facto, estes intempéries que vamos viver, provavelmente com mais frequência, segundo dizem os especialistas na matéria, significa que devemos fazê-lo em melhores condições. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi intencional para dar uma tolerância para acabar o raciocínio, estava mesmo a terminar. Senhores Deputados, tenho as inscrições, se as identifiquei todas, das senhoras e dos senhores deputados. Ricardo Carlos, do Grupo Parlamentar do PSD, Filipe Melo e Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega, Hugo Costa, Catarina Louro, Armando Morisco e Júlio Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PS, e Filipe Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Julgo que não falhei nenhuma inscrição. Não há mais nenhuma. Assim sendo, são 9 inscrições. Perdão, são 8. 8 inscrições. Ainda há tempo, em cima da linha da meta. Senhor Secretário de Estado, significa então que são 9 inscrições, são 2 minutos por cada senhora e senhor deputado que vai usar a palavra, significa que o senhor Secretário de Estado tem 18 minutos para responder no fim de todas as intervenções ao conjunto das questões que lhe forem colocadas. Assim sendo, começa o senhor deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado e, antes de mais, agradeço-lhe a disponibilidade e a pronta resposta para vir à Comissão. Sr. Secretário de Estado, a questão fundamental que eu tinha para lhe colocar, e tendo em conta também que tem a área do desenvolvimento regional,
prende-se precisamente com isto. Numa sociedade moderna, evoluída e cada vez mais digital, como é que é possível nós ainda termos zonas do país que, passadas mais de 2 semanas, ainda não têm comunicações, ainda não têm internet, ainda não têm telefone, algumas sem luz ainda, e aí pode-se também introduzir o tema, que não é da sua responsabilidade, mas há um perdão de uma coima de 50% à EDP comercial, mas eu pergunto o que é que também essas empresas fazem pelo consumidor, neste caso, pelas famílias e pelas empresas. Bom, mas isso são outras questões. A questão que se coloca aqui é como é que é possível que, passadas 2 semanas desta calamidade, as pessoas não consigam ainda contactar familiares, não consigam pedir auxílio, emergência, socorro em caso de necessidade, porque não há comunicações. E a questão é esta: tanto dinheiro que se investe em coisas com importância discutível, pelo menos, por que não o Governo, de uma vez por todas, aderir às novas tecnologias e não, como dizia uma colega sua do Governo, que iam tentar ativar o roaming para quando fosse necessário, mas por que não a Starlink, por exemplo? Por que não o Governo investir verdadeiramente em novas tecnologias que promovem precisamente o desenvolvimento regional e nestas situações de crise, de calamidade, a que o Ciresp, infelizmente, não consegue dar resposta, estarmos dotados de ferramentas, para terminar, Sr. Presidente, de ferramentas modernas que permitam colmatar estas mesmas necessidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro, gostava de congratular o Governo pela disponibilização rápida dos apoios, que inclusive já estão a chegar aos bolsos das populações em tempo recorde. E, no entanto, também avisar o Governo para a necessidade fundamental do não abrandamento da chegada destes apoios. E gostava também de alertar para o esforço brutal que os municípios estão a fazer para dar resposta aos pedidos e onde também é fundamental que o Governo dê uma grande colaboração neste sentido. É também fundamental que as seguradoras sejam rápidas e é por isso que o Grupo Parlamentar do PSD também já está a acompanhar esta situação na Comissão de Finanças, assim como é capital que as empresas de infraestruturas de energia elétrica e de comunicações estejam bem presentes no terreno. Eu sou de Tomar e tenho a consciência plena das consequências das tempestades que vi e que afetaram também em grande escala o distrito de Santarém e, a particular, os concelhos de Ferreira do Zézer, de Orém e de Tomar. Alerto também, desde já, para um outro desafio que virá em breve, a limpeza dos caminhos florestais e um risco de incêndio que será brutal. Sr. Secretário de Estado, venho aqui fazer 2 questões mais abrangentes. Existem danos muito graves no setor agrícola em concelhos que não foram incluídos no estado de calamidade, como o Cartacho, Alpiarça, Almeirim, Chamusca, Salvaterra de Magos, entre outros. Questiono assim se estes concelhos que não estão abrangidos pelo estado de calamidade poderão ter acesso a apoios, nomeadamente para o setor agrícola, se faz sentido os empresários afetados submeterem as candidaturas à CCDR, visto que estes foram muito afetados pelas cheias do Rio Tejo e dos seus afluentes. E, por último, com o contacto que temos tido, naturalmente, com as senhoras e os senhores Presidentes de Câmara, há uma grande preocupação com os possíveis atrasos a investimentos financiados pelo PRR por causa das intempéries, exclusivamente por causa das intempéries. Até tendo em conta os milhões de euros que os municípios vão ter de investir em estradas, em pontes, em infraestruturas básicas, entre outros, o que podem esperar os municípios relativamente a estes investimentos no pós-31 de agosto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão, já aflorei na primeira ronda, teve a ver com a questão da questão dos concelhos que não estão em estado de calamidade. Porque é importante, independentemente da designação técnica, garantir que todos os municípios que têm iguais circunstâncias sejam tratados de forma igual. No distrito de Santarém, distrito do qual sou eleito, dos 21 concelhos, vários não estão em estado de calamidade. Todo o Médio Tejo está, mas a Lesíria do Tejo tem vários concelhos que não estão em calamidade, como Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaz, Chamusca, Coruxa e Salvaterra de Magos.
alguns destes concelhos foram bastante afetados pelas cheias. Alguns destes concelhos até tiveram localidades isoladas. Alguns destes concelhos têm grande impacto nas infraestruturas rodoviárias, como, por exemplo, o caso da Ponte da Chamusca, que esteve encerrada e que tem grandes constrangimentos. E é necessário que estes municípios que tiveram grandes impactos tenham também apoios. Naturalmente, também no distrito de Santarém, o Cristina teve um primeiro grande impacto naqueles que foram os concelhos, por exemplo, de Orém, Tomar e Ferreira do Zeza, e é preciso que todos os concelhos, independentemente de terem mais ou menor visibilidade, tenham iguais apoios. Isso também é uma questão para nós muito relevante, porque alguns municípios com mais visibilidade podem ter capacidade até de, junto à opinião pública, conseguir trazer mais apoios, e isso é importante que o Governo trate de forma igual todos os concelhos. Por isso, essa é uma nota que eu queria colocar, a importância de garantir os apoios iguais, independentemente da maior ou menor visibilidade do território, e também os concelhos que não estão em calamidade. Bem sei que o Sr. Secretário de Estado vai dizer que não é da sua competência, mas a verdade é que todos estes municípios aqui colocados já pediram para estar em calamidade, e o Governo não os colocou em calamidade. E é importantíssimo esta questão ser resolvida. E também, naturalmente, nos casos dos concelhos em calamidade, a prorrogação de poder fazer os investimentos em Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez da Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sra. Deputada, 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápida, a minha questão é bastante objetiva e também não sei se o Sr. Secretário de Estado poderá responder, e tem a ver com a preocupação com as escolas. Não sei se tem conhecimento ou se nos pode, e se tem, se nos pode informar se há infraestruturas escolares que foram afetadas por estas calamidades, e também se sabe como é que o problema está a ser resolvido, se todos os alunos estão a ter aulas, se aqueles que tiveram aulas ou que não as tiveram devido ao problema da reconstrução de alguns setores, se poderão ser compensados futuramente. Portanto, queria que nos explicasse um pouco melhor esta situação, porque a questão das escolas também me preocupa e eu gostaria que, se tiver alguma informação, que nos pudesse facultar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado Eliseu Neves, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, 2 minutos, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, eu tenho andado no terreno, nas zonas afetadas, eu também fui eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, tal e qual como o Sr. Presidente da Comissão. O que eu tenho reparado, de facto, e eu tenho estado no terreno com equipas multidisciplinares altamente treinadas e competentes para o exercício das funções, principalmente aos fins de semana, quando eu consigo organizar estes grupos, e informo os presidentes dos municípios e vejo que chego aos TOs e que, de facto, não há uma coordenação, não há uma organização para que estas equipas possam trabalhar. Eu gostaria de perceber... Estamos a nomear pessoas para gestão da calamidade, e não temos pessoas, Sr. Secretário de Estado, eu não consigo entender como é que eu chego ao terreno e não tenho uma coordenação, uma organização para meter estas equipas a trabalhar, e tenho que faço dezenas de quilómetros ou centenas de quilómetros e tenho que vir novamente com as equipas para casa. Portanto, acho que está a haver uma má coordenação no terreno junto destes municípios. Eu acho que o Estado que devia intervir e ajudar os municípios a reorganizar e a assumirem um bocadinho também o papel da reorganização, para que estas pessoas também possam dar o seu contributo para ajudar estas famílias que neste momento desesperam por apoios. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez da Sra. Deputada Catarina Louro, Grupo Parlamentar do PS. Sra. Deputada, 2 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, endereçar-lhe uma palavra justa de reconhecimento, porque o Ministério da Economia é, de facto, o único ministério que tem estado no terreno, pelo menos no meu distrito de Leiria, de uma forma bastante presente desde o dia 30 de janeiro. Aliás, acho que se distingue dos outros ministérios e, portanto, esta palavra é merecida. Tem escutado, inclusive, autarcas e associações empresariais, e eu penso que as medidas também que têm vindo a ser apresentadas, nomeadamente o anúncio apresentado ontem pelo Sr. Ministro da Economia, vem exatamente ao encontro do que ouviu nas nossas associações empresariais e junto dos nossos empresários.
E depois dizer-lhe que há algo que é muito relevante e que também tem sido visto também por estes grupos que são altamente atingidos, que tem que ver com a diferença entre o conceito de prejuízos e o conceito de impactos. E a minha pergunta é, todas as medidas são muito destinadas aos prejuízos. Fala-se nos 1.000 milhões, eu diria que estamos muito acima dos 1.000 milhões de euros, mas também queria saber de que modo é que o Ministério da Economia olha para os impactos. E estamos a falar de zonas profundamente industriais, profundamente exportadoras, nomeadamente da zona da região de Leiria, até porque eu não me apresentei, mas sou eleita pelo Distrito de Leiria e, portanto, conheço muito bem aquele território onde tenho estado quase permanentemente desde o dia 28 de janeiro, mas temos as paragens de produção, os incumprimentos de prazo, as perdas das encomendas, de clientes, e na questão do setor de moldes, que eu conheço profundamente, temos também as penalizações contratuais. E de que modo é que estão a pensar ajudar estas empresas? Por outro lado, temos, para além disto tudo, os prejuízos, aqui prejuízos em muitas infraestruturas municipais, e infraestruturas na área do desporto. Eu só ouço falar na cultura, mas o Ministério tem também a área do desporto e também nesta matéria gostaria de ouvir um bocadinho o Sr. Secretário de Estado, nomeadamente no apoio que temos que dar às inúmeras centenas de coletividades e associações que promovem o desporto no território de Leiria. Para terminar, Sra. Deputada. Para terminar, dar só uma nota relativamente ao que, aproveitando o que disse ali o deputado da Iniciativa Liberal, nós, pelo menos, há 2 décadas que não sabemos o que é desemprego, preocupa-nos também a questão da mão de obra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o que me faz intervir, eu agradeço-lhe muito as respostas que me deu. No entanto, acho que não são conclusivas e nota-se aqui alguma, não é que seja subserviência em relação às instituições europeias, mas alguma passividade em relação à negociação que tem que existir deste PRR. Aliás, vejo uma notícia de anteontem do Sr. Ministro a dizer que são desviados 400 milhões de euros de apoios para as empresas de linhas de crédito e financiamento do PRR. E essa questão é importante, porque eu disse na minha intervenção que ele próprio ontem também falou em 1.000 milhões de necessidades de apoio das empresas que inscreveram apoios. E, portanto, há uma dificuldade enorme, já se fala em despedimentos na região, já se fala em situações drásticas, porque os montantes são multiplicadores e são bem mais que 4.000 milhões de euros, infelizmente, e é fundamental que, apesar da intransigência que disse aqui da Comissão Europeia, o Governo deve solicitar, de facto, com premência, uma nova reprogramação urgente, porque, como disse, agosto é agosto, termina e tem que ser efetuada para que estes ajustes sejam complementados e sejam canalizados para o atual momento que se necessita. E é algo que é de facto importante e que o Governo tem que efetuar já. Os Estados-membros não podem solicitar assistência técnica para a preparação da referida proposta ou até ao abrigo de instrumentos de assistência técnica e que deve-se propor no PRR que seja alterado ou se efetuar um novo plano e não um PRR interno, porque isto, como sabemos, é alicerçado em crédito. As pessoas que necessitam é de dinheiro para resolver os seus problemas, é de ação, é de meios e não só crédito, que vai adiar o problema e não vai ajudar as pessoas. É muito importante que o Governo seja interventivo e haja. Para terminar, e não esteja aqui a reagir com meios que não serão os necessários para a região. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Mourisco, Grupo Parlamentar do PS, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, naturalmente é preciso compreender que no país inteiro houveram diferentes níveis de atingimento nas infraestruturas nos municípios. Daí que se tem que compreender que tenha havido a declaração de calamidade para alguns municípios em detrimento de outros. No entanto, agora verifica-se que, apesar de não fazerem parte dessas portarias, dessas resoluções do Conselho de Ministros, há muitos e muitos municípios que foram largamente atingidos e cujos prejuízos atingem muitos e muitos milhões de euros. Refiro-me concretamente ao Distrito de Viseu, aos municípios do Distrito de Viseu,
até em virtude da sua orografia, do seu acidentado geográfico do terreno, em que muitas infraestruturas rodoviárias, muitos muros, muitas derrocadas, para além de infraestruturas culturais, esportivas, naturalmente, e de educação, foram atingidas. A minha questão é muito direta. Há algum mecanismo de compensação para esses municípios, à imagem daquilo que aconteceu noutras alturas, quando houveram alguns prejuízos causados pelos mau tempo, previsto para esses municípios, para que esses municípios, muitas vezes já carenciados financeira e economicamente, não deixem para trás outro tipo de investimentos para fazer face aos prejuízos causados por esta tempestade e para que a sua população possa também ser protegida, naturalmente, pelos prejuízos que houveram também em algumas habitações. Portanto, a minha questão é se o Governo está a prever apoiar esses municípios e as famílias atingidas nestes municípios do Distrito de Viseu que não foram contempladas pela declaração de calamidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar esta segunda ronda, Sra. Deputada Júlia Rodrigues, 2 minutos, faz favor. Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, caras e caros deputados. Agradecer a presença, naturalmente, do Sr. Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional e, na sequência daquilo que foi falado, Trás-os-Montes, concretamente o Distrito de Bragança, não foi notícia, felizmente, nos órgãos de comunicação social. No entanto, nós temos prejuízos assinaláveis em praticamente todos os concelhos, em que os municípios estão, de facto, a fazer um trabalho, quer de reabilitação, quer de apoio, e, portanto, áreas intransitáveis e, portanto, aquilo que me questiono, e porque as alterações climáticas vão ser uma constante, eu sei que conhece certamente a rede das cidades resilientes, que é uma rede que qualquer município pode estar e pertencer a uma rede europeia em que temos boas práticas para tornar as cidades resilientes e não construir em zonas de leito cheia, que me parece a medida mais apropriada quando temos estas situações. A questão que eu quero colocar é, perante o desespero de autarcas, das populações, das pessoas, das empresas, as respostas em situações de calamidades, o facto de termos derrocadas, a questão agrícola não é de suma menos importância, dada a situação de fragilidade. Qual é a estratégia e o planeamento? Não num gasto, nem num custo para o Governo, é um investimento naquilo que queremos que seja atualmente e naquilo que queremos que seja o futuro do nosso território em termos de resiliência perante a catástrofe. Quer a nível de reestruturação, quer a nível de recuperação, quer a nível do restabelecimento do potencial produtivo, o planeamento é fundamental, as medidas estruturantes na prevenção, a análise do risco e construir em zonas de risco de cheias é, de facto, um perigo. Neste particular, a Secretaria de Estado e o Ministério da Economia e Coesão Territorial... Para terminar, Sra. Deputada. É fundamental ter uma estratégia. Era precisamente aí que eu queria que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse o que é que está a ser planeado, o que é que está a ser desenvolvido com os municípios. Muito obrigado, Sra. Deputada. No futuro. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela obrigado. Sr. Secretário de Estado, conforme anunciado previamente, são 18 minutos. São muitas questões que lhe colocaram, mas também o tempo já é, digamos que, mais alargado para poder tentar responder a todas as questões. Faz favor. Muito obrigado. Vou brincar um bocadinho. Há uma pergunta que eu não posso responder, que é da Sra. Deputada Catarina, porque há aqui um conflito de interesses, porque eu sou de Alcobaça. E, portanto, peço desculpa, mas vou com o carinho todo que tenho pela Leiria e por Alcobaça, mas pronto, estou a brincar, eu vou responder. Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo, eu repito o que disse no início, relativamente à sua preocupação legítima, é verdade que
não ter energia elétrica, não ter comunicações, de facto é um custo significativo para a vida cotidiana, para aquilo que ela nos habituou. E daí que, como eu tinha referido, dentro do âmbito daquilo que é o PRR e da possível realocação de verbas no âmbito de um reajustamento que estamos a fazer, uma das áreas que vamos reforçar com investimento, a área das comunicações, o Ciresp e também algo como seja o Starlink, comunicação satélite. O Sr. Deputado disse que, bom, o Ciresp há opinião para tudo relativamente ao Ciresp, é o que temos tido. Eu, daquilo que foi as minhas visitas, em particular a Leiria e Coimbra, é verdade que eu vi poucos que não ficaram satisfeitos porque falhou no momento, mas a maior parte não disse isso. E, portanto, significa que há um ou outro que nos dá argumentos para dizer que se calhar não serve, mas a maioria não vai dizer isso. E, portanto, o reforço nas telecomunicações e o reforço na energia, também eu disse aqui que iremos procurar adquirir geradores, baterias e painéis solares para edifícios públicos que, nestes momentos, juntas de freguesia, por exemplo, ter pelo menos um carregador telemóvel para que as pessoas possam ir carregar o telemóvel se a antena das comunicações funcionar. E, portanto, nisso estamos a trabalhar. Senhor Deputado Ricardo Carlos, enfim, PRR, e houve outra pergunta também neste sentido, o que é que acontece? Acontece que havia alguns investimentos no PRR, podemos falar de habitação, podemos falar de escolas, centros de saúde e outros, estradas, por exemplo, áreas de acolhimento empresarial, um mundo de investimentos que foi afetado. E com isso temos um problema. Esperavam cumprir num prazo e não vão ser capazes de cumprir nesse prazo. Mas também já tínhamos outros que, independentemente de catástrofe ou não, não iriam ser capazes de cumprir no prazo. Ora, escolas e habitação têm solução. Na verdade, quando pós-31 tem solução. Nos centros de saúde estamos a encontrar solução. E nas áreas sociais a mesma coisa. Portanto, significa que, como o Governo tem dito, agora, não podemos rapidamente alterar tudo, porque, reparem no seguinte, uma coisa é eu ter um problema com uma escola, uma coisa é eu ter um problema com 50 escolas. Um problema com 50 escolas é um problema com 85 escolas, porque eu deixo de receber o PRR para tantas escolas, não é? E, na verdade, quando nós dizemos o Estado paga, o Estado vem, é verdade, onde é que estão os recursos financeiros para tudo? Num simples ano. Portanto, o que significa que temos que gradualmente ir repondo aquilo que devemos fazer nessas matérias. E, portanto, é o que posso dizer relativamente a tomar. Ao Sr. Deputado Ricardo Carlos, peço desculpa. Sr. Deputado Hugo Costa, questão de calamidade, contingência. Tratar o igual que é igual, referimos isso no início, e, na verdade, é pretensão do Governo tratar da mesma forma calamidade e contingência. E, portanto, significa que temos, nesse contexto, a menos que algum dos municípios que referiu, que eu não sei de cor, não esteja incluído na contingência, que não o consideramos. Relativamente à senhora deputada Filipa Pinto, duas dimensões da análise. Uma dimensão numa área que é a educação, meninos sem aulas, o que sei é o que vejo na comunicação social, portanto não tenho mais informação sobre isso, mas relativamente à obra foi o que eu acabei de explicar. Na verdade, há escolinhas que foram provavelmente afetadas, estamos a fazer o levantamento de tudo o que está e quais são as alternativas que nós temos de financiamento e, portanto, diria que há um programa de escolas no país para recuperar 451 escolas. Umas delas estão no PRR, outras delas estão no Orçamento do Estado e, portanto, significa que depende agora em que situação particular estava essa escola. Era uma escola que estava no PT 2030, era uma escola que estava no PRR, é uma escola que está no Orçamento do Estado, via financiamento BEI, onde é que está? Portanto, temos que identificar isso para lhe encontrar a solução. Relativamente ao Sr. Deputado Eliseu Neves, prejuízo e impacto, sim senhora.
peço desculpa. Não, a Catarina Louro, peço desculpa. A coordenação, o Eliseu Neves falou da coordenação, o Sr. Deputado Eliseu Neves, peço desculpa, falou da coordenação, papel do Estado. É verdade que o Estado, tendo em conta as regras que está instituído no modelo de governação que temos no nosso país, fez aquilo que me parece podia ter sido feito. Foi estar no terreno, foi atuar, acionar as entidades que devem ser acionadas e acompanhar de perto, e às vezes a informação hoje flui de forma rápida, acompanhar de perto aquilo que está a acontecer no terreno. Eu creio que cada vez que nós vamos, eu fui este fim de semana visitar a minha mãe em Alcobaça, porque ela prometeu-me que quando tivesse luz me fazia um cozido à portuguesa. E fui lá no sábado comê-lo. Okay? Se soubesse, tinha convidado. Pronto. E o que é que acontece? Acontece que... não, mas a senhora deputada é que é eleita por Leiria, portanto eu é que tenho... o senhor também é... Não, o senhor é aqui por... Coimbra. Bem, tem ali uma ligação. Tem ali uma ligação, é verdade. Pronto, está bem. A gente pode fazer a próxima com cozida à portuguesa lá em casa da minha mãe. O Sr. Deputado Eliseu Neves está-se a bater ao cozido à portuguesa. Eu também já percebi. Eu não sei se ele tem alguma ligação a Leiria. Já percebi. Está a ver se arranja alguma ligação por causa do cozido. Peço desculpa também pela brincadeira. Não faz mal. Estamos, de facto, num ambiente que é bom e simpático, de descontração. E é verdade que a coordenação assentou um bocadinho nisso. É claro que, se calhar, na aldeia onde vive a minha mãe, aquilo foi tudo perfeito. Provavelmente não foi. A culpa é de quem? A questão é que, de facto, há que acudir a muitas coisas e há aqueles que estavam em situação de maior urgência naquilo que é o acudir. Depois, a senhora deputada Catarina Louro, sim, concordo, nesta necessidade de distinguirmos o que é prejuízos e o que é impactos. E, na verdade, há prejuízos que deixam impactos grandes, negativos, não é? A interrupção de cadeias de valor, o desaparecimento temporal de empresas que provavelmente terão dificuldade em retomar o estado antes que tinham, quando tudo. É verdade que disso temos consciência e que estamos atentos a isso e, portanto, é um ponto relevante e que vale sempre a pena, de facto, termos uma grande preocupação. Infraestruturas destruídas nas áreas desportivas, tomei boa nota dessa reflexão. Depois, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, só uma clarificação muito rápida, que é o seguinte. Não há desvios, não há apenas uma reflexão que devemos fazer, que é a seguinte. Na verdade, o Governo, logo na primeira resolução do Conselho de Ministros, nas medidas que apontou, apresentou 1.500 milhões de euros para apoio às empresas. Estes 1.500 milhões de euros vêm do Banco de Fomento e estão 500 na altura apoio da tesouraria, 1.000 para investimento e reposição da atividade, e, enfim, aqueles termos que depois o meu querido colega Secretário da Economia aqui muito bem explicará, porque me está enchendo no saber. Mas, nesta parte do PRR, cumpre-me a justificação e, portanto, diria que esses são 1.500 milhões que o Governo veio reforçar, tendo em conta a procura que vai em 900 e qualquer coisa milhões de euros, reforçou o apoio à tesouraria para 1.000 milhões de euros. Coisa diferente é uma linha IFI, isto não está no PRR, o que eu referi, uma linha IFI que está dentro do PRR e que nós vamos ampliar para empresas que estão em zonas de calamidade, de contingência, para que efetivamente possam ser alavancadas em investimentos que reforcem aquilo que é a resiliência destas empresas. E, portanto, isto vai levar a que, enfim, o apoio não é total, é parcial, mas que estes 150 se possam traduzir em depois 400 milhões de euros de investimento. Depois, relativamente ao Sr. Deputado Armando Mourisco, diria que um pouco a história da calamidade de contingência que eu já referi, não é? Portanto, no fundo, há aqui uma pretensão de tratar igual o que é igual, nas palavras do Sr. Deputado, e, portanto, o Governo procura tratar contingência da mesma forma que tratou calamidade, ok? Portanto, a menos que o município não tenha ficado em nenhuma destas circunstâncias, aí é que está afastado. Se não for o caso, o tratamento será idêntico e é algo que está também em evolução constante. Relativamente à senhora deputada Júlia Rodrigues,
construção, estratégias para o futuro, planeamento. É verdade que há aqui uma aprendizagem grande que vamos ter que repercutir agora naquilo que é a redefinição do que o país pode ou não pode fazer, do que deve ou não deve construir, onde deve ou não deve construir. E, portanto, eu diria que, depois de tudo isto, não podemos esperar que tudo esteja pronto para estarmos aqui a explicitar tudo aquilo que está, até porque há muitas áreas aqui que me transcendem, na parte que está comigo, embora quando refere a palavra planeamento, ou seja, o estado do planeamento, é verdade que há aqui ainda muitas pontas que é preciso refletir, ajustar com o PTRR e, portanto, harmonizar tudo e, portanto, e aí com certeza que os senhores deputados também terão uma palavra a dizer. Eu queria, antes de terminar, no fundo, falarmos hoje sobretudo de uma desgraça, mas também dar-vos conta de que na passada segunda-feira nós submetemos à Comissão Europeia o encerramento do PT 2020 e, portanto, foi um encerramento, ocorreu no tempo que estava previsto, e ficámos, de facto, naquilo que foi a execução acima, em cerca de 3% daquilo que foram as dotações. E, portanto, significa que estão de parabéns todos, estão de parabéns as entidades que trabalharam nestes últimos 15 anos para o concretizarmos. Está de parabéns o do anterior governo, o governo do PS, porque também executou uma parte significativa deste PT 2020, perdão. E estão de parabéns também os senhores deputados que no seu escrutínio político foram fazendo ao trabalho e que é importante e relevante, também contribui e ajuda para que, de facto, haja uma maior responsabilização por parte de todos nós. Agradecer também às CCDRs, como autoridade de gestão, à Região Autónoma da Madeira e dos Açores e aos programas temáticos que agora se chamam Compete, Sustentável e Pessoas. E, portanto, todos eles contribuíram para que, de facto, Portugal honrasse o seu compromisso e não perdêssemos dinheiro de fundos europeus. E, portanto, está encerrado. Vamos agora atacar o PT 2030, que temos, de facto, um ano difícil e exigente. Acresce a isso, de facto, as perturbações que estamos a viver, o encerramento do PT, o encerramento do PRR e o desenho e a reflexão sobre o próximo quadro financeiro. A todos, muito obrigado pelas vossas questões e pelo vosso trabalho e bem-ajam a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos contributos que nos deu. Também sublinhar aquilo que também já foi dito no início, mas a sua pronta disponibilidade para vir a esta sexta comissão, obviamente que foi muito útil e obviamente que estamos todos, como viu, preocupados com aquilo que se passa no território e os contributos que nos trouxe, obviamente, são importantes para irmos ao encontro das necessidades das populações e das empresas e das instituições, de uma maneira geral. Senhores Deputados, nós vamos continuar já de seguida, julgo eu que não vale a pena se calhar interromper, julgo eu, o Sr. Secretário de Estado da Economia já está a caminho, está mesmo a chegar, pelo que nos vamos despedir do Sr. Secretário de Estado da Economia e vamos já reiniciar os nossos trabalhos. Muito obrigado. Então vá. Muito obrigado, está bem? Bom trabalho.